Abra sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia comigo, em Lucas, capítulo 24, e obviamente, domingo de Páscoa, não teria como nós não lermos esse texto. Lucas capítulo 24, o verso 1, diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: Por que buscai entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras, e quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Amém. Pai, nós colocamos a Tua palavra diante de Ti. Nesse dia, nós queremos glorificar o Teu nome, queremos exaltar o Teu nome. Senhor, nesse dia que nós celebramos o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa, Senhor, aquele momento de vida nas nossas vidas, Senhor, eu Te agradeço, e de todo o coração nós queremos Te honrar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós celebramos, como cristãos, nós celebramos 2 festas importantes, o Natal e a Páscoa. O Natal, obviamente, é uma festa importante, sem ela não existiria a Páscoa, mas a essência da nossa fé, ela se encontra nesse final de semana que nós acabamos de ter. Ele passa pela sexta e passa pelo domingo que nós celebramos, a chamada Sexta-feira Santa, e o domingo de Páscoa, não é? Os antigos na Sexta-feira Santa não se deixava fazer nada, não caminhava, não assobiava, as crianças não podiam brincar, e aí esperavam o sábado para poder fazer as festas que faziam, e aí depois vinha o domingo, que era a tradição de correr atrás dos ovinhos e procurar tudo aquilo, o que, enfim, como família é algo muito legal. Mas a fé cristã, ela está baseada, ela está intrínseca nesse final de semana que nós acabamos de ter. Talvez nós não nos damos conta disso tudo e celebramos o final de semana, e é muito bom nós termos o feriado. Eu estava palestrando numa escola na sexta-feira, e eu falando aos alunos, na quinta-feira, antes da sexta, né, e eu falei aos alunos que eu, enquanto aluno, que eu mais gostava do feriado de Páscoa era o feriado de Páscoa, né? Era o poder não ir na aula. E a segunda coisa que eu gostava das celebrações da Páscoa é que eles faziam eventos antes da Páscoa, que a gente matava a aula, né? Toda vez que tinha um evento antes. Então, para mim, o evento da Páscoa, enquanto aluno, era sensacional, e ele estava ali naquele momento, né? Também vivendo isso tudo, feliz da vida que estava matando a aula. Mas a fé cristã, ela é baseada em cima desses 2 momentos, da morte de Deus e da ressurreição no domingo. Muitos de nós enviamos posts de WhatsApp falando da importância. Ele vive, o túmulo está vazio, Ele morreu para que vivamos, e tudo isso expressa de fato a essência da nossa fé. A fé cristã é isso, passa por esse momento de um Deus que nos amou e que queria se relacionar conosco, e como diz João no capítulo 15, quem é esse que nos ama tanto a ponto de dar a sua vida pelos seus, a ponto de dar vida pelos seus amigos? Mas não é só isso a fé cristã. Ela não se resume só na sexta, e ela também não se resume só no domingo. A experiência desses discípulos de Jesus, ou dessas mulheres, é uma experiência interessante.
Elas passam por anos vivendo com Cristo, vivendo a experiência de Cristo e ouvindo as suas palavras, e ouviram Ele ensinar a elas dizendo: eu vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Elas ouviram, como tantos outros ensinos de Jesus, elas ouviram isso, aprenderam isso de Cristo, como tantas outras coisas, e andaram com Jesus. Chega a sexta-feira, e é a sexta chamada da paixão, mas é um momento de angústia, e talvez o momento de maior angústia de Jesus enquanto homem na sua humanidade. Aquelas últimas horas que antecedem a sua crucificação e o próprio momento da crucificação são momentos de dor, momentos de morte. E todos os seus discípulos, todos os seus seguidores estão acompanhando aquele momento de morte de Cristo, aquele momento de angústia, de sofrimento, de medo, a ponto dos discípulos, e como Pedro nega 3 vezes, aonde diz: não, eu não faço parte disso, com medo de talvez sofrer a mesma represália, ou talvez passar as mesmas coisas que Cristo, seu mestre, ali estava passando. Aquele momento, a sexta-feira, a sexta da paixão, a sexta santa, ele é um momento na vida de Cristo que expressa toda essa angústia, essa dor, esse coração apertado. Aquelas mulheres vivenciaram isso, e Cristo morre, e no final daqueles últimos suspiros, ele fala uma frase que é extremamente importante. Ele diz: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e está consumado. E ele então se entrega e morre. A sexta encerra, e como o judeu entra o sábado, entra o momento do descanso, entra aquele momento onde eles não fazem nada, elas no final, acredito eu, no final da sexta, elas buscam as especiarias, elas buscam preparar o corpo, porque afinal Jesus não podia ficar preso naquela cruz como qualquer outro indigente. Ele não podia morrer e ficar lá aos abutres, aquele escárnio. José de Arimateia já preparava isso, tira Jesus e o coloca em uma tumba, não como um preso qualquer, não como um indigente. Essas mulheres na sexta, acredito eu, prepararam todas as especiarias, esses óleos, para poder no domingo, passando o sábado, passando aquele período de descanso onde não se faz nada, elas vão imolar o corpo de Cristo, vão honrar o corpo de Cristo. Afinal, aquele cara que passou tanto tempo com eles, ensinando tantas coisas boas, expressando tantas coisas boas, nós não podíamos deixá-lo partir de qualquer jeito. Nós precisamos honrar o seu corpo, nós precisamos expressar a nossa gratidão, a nossa honra, mesmo ele estando morto. Amanhece e elas vão, amanhece o domingo de Páscoa, e elas vão. E elas vão ao túmulo na expectativa de encontrar um homem morto, na expectativa de encontrar um corpo a qual elas iriam honrar. E de repente ali estão 2 anjos, ali estão 2 homens com vestes resplandecentes, que fazem a pergunta que as choca e diz: por que procuram ele entre os mortos, aquele que vive? Por que vocês estão aqui nessa mentalidade de vocês, de uma vida que se encerra na morte, de uma vida que é limitada a isso, ao tecido, ao pano, à carne, a uma vida totalmente limitada a uma realidade natural e humana? Por que vocês limitaram a Cristo? Afinal, ele disse, lembra, ele disse, ele iria morrer e ressuscitaria. E depois que ele as lembra, o anjo ou os anjos as lembram, elas dizem: é verdade, ele disse que ressuscitaria. Mas note, quando eu falo para alguém, eu vou morrer e vou ressuscitar, não é qualquer assunto que eu estou falando. Mas este era um assunto que passou batido na vida dessas mulheres e dos discípulos também. Porque eles ouviram Jesus dizer, eles ouviram dizer que Jesus morreria e que ele diz: eu morrerei e ressuscitarei. Mas esse foi um tema, como talvez outros, que passou batido na espiritualidade dos discípulos. Os anjos as lembram dessa experiência preciosa, e elas saem correndo para contar para os 11 e para contar para todos os demais discípulos de que de fato Jesus ressuscitou. Jesus, com o seu corpo glorificado, aparece aos discípulos, aparece às mulheres, aparece no caminho de Emaús, se relaciona.
E Jesus, na verdade, ele inaugura ali uma nova fase. Aquelas mulheres não tinham se dado conta que aquele domingo de Páscoa tinha mudado a história, não só a história delas, mas tinha mudado a história da humanidade. Aquele domingo não foi qualquer domingo. Aquele domingo de Páscoa não foi qualquer experiência. Naquele dia, a história da humanidade inteira, não a humanidade cristã, a história da humanidade havia mudado. Naquele dia, Deus havia dado ao homem a capacidade de transpor a limitação humana, de transpor a coisa morta que morre aqui na carne, de transpor a minha capacidade intelectual, e ele inaugura uma nova fase, aonde vem dele, por ele e para ele. E a gente fica olhando a cesta da morte, e de fato a palavra do Senhor diz que nós com Cristo morremos, e no batismo, quando nós nos batizamos, nós morremos com Cristo, e Paulo escreve em Romanos capítulo 6, e com ele também ressurgimos, assim como Cristo ressurgiu. E nós atentamos à sexta, e nós atentamos ao domingo, e olhamos para essa experiência que foi uma experiência sensacional. E por isso que eu amo, e conversávamos no GF quinta-feira, da experiência do novo nascimento, de quão sobrenatural é a experiência do novo nascimento. Não é qualquer coisa. Quando Jesus diz que nós, cristãos, para herdarmos o reino dos céus, nós nascemos de novo, não é uma experiência racional, não é uma experiência que eu faço através de uma meditação transcendental. É uma experiência sobrenatural. É algo que Deus faz na minha vida. E eu não consigo nascer de novo por conta própria. Nicodemos diz, eu volto para o ventre da... Não! Você nasce a partir da água, da palavra que te transforma e do Espírito que trabalha em ti e que te muda e que lá dentro de ti te transforma. É uma experiência sobrenatural. Você não consegue por conta própria, é Deus que faz em ti. Nós, cristãos, que tivemos uma experiência com Cristo e nascemos de novo, entendemos isso. Se perguntarem para nós, explicarem em palavras, nós tentamos ao máximo dizer como foi essa experiência, mas o fato é que nós não conseguimos expressá-la na sua exatidão. Não é verdade? Nós falamos um pouquinho de que Cristo nos amou, de que Cristo mudou nossa história, falamos dos frutos dessa experiência, mas como explicar algo sobrenatural, inexplicável, algo que transcende ao nosso entendimento, algo que acontece dentro da gente, que a gente sabe que aconteceu, mas não sabe poder externar, não sabe colocar em palavras, algo tão precioso e tão profundo que acontece aqui dentro, que a gente diz, cara, você precisa experimentar Deus, você precisa ter um encontro com Deus. De novo, não é uma experiência mental, é uma experiência espiritual. Mas nós olhamos a sexta e entendemos a sexta da morte, e olhamos o domingo e entendemos o domingo como a experiência da ressurreição para a nova vida, e nós falamos isso. E nós, como costumeiramente falamos isso, que nós somos o povo da ressurreição. Paulo, quando ele prega, ele diz, eu prego Cristo morto e ressurreto. Eu não prego só ele morto, eu prego ele morto e ressurreto. Eu prego um Deus que morreu e me perdoou, mas eu prego um Deus que ressurgiu e me dá a capacidade de viver uma vida sobrenatural, de me dar a capacidade de viver fora das limitações desse corpo humano, dessa coisa humana como aquelas mulheres achavam que era. Morreu, acabou, a vida acabou, encerrou aqui, já era o que a gente tinha, acabou. A cristandade tem uma tendência a olhar por esse lado e a gente esquece um negócio, que antes do domingo teve um dia, que foi o sábado. Antes de chegar a esse domingo que nós amamos, teve um dia chamado sábado. O sábado para o judeu é algo sagrado, é aquele momento de descanso, de dependência de Deus. É aquele momento onde ele não faz nada e ele não se rende a Deus, onde ele se coloca para Deus, aonde ele para o que ele está fazendo, ele para de produzir, ele para de se ocupar ou de se preocupar, e ele diz, eu estou aqui para estar contigo, e é o tempo que ele então tira para estar com Deus. O sábado, Jesus diz, eu sou o Senhor desse sábado, eu sou esse lugar de descanso, sou eu essa pessoa que tu vai encontrar
Quando você me encontra, você encontra esse descanso, esse sábado. Hebreus diz: esforcemo-nos, pois, para entrar nesse lugar de descanso, para conseguirmos compreender essa realidade. O que acontece na vida de Cristo, Ele morre na sexta-feira. Ali a humanidade de Cristo, essa carne que ela finda, ela acaba ali na sexta-feira. No sábado, Deus o pega, o Pai o pega, e por isso a frase de Cristo: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ela não é qualquer. Ele está dizendo: Senhor, a partir de agora as minhas forças, as minhas limitações chegaram ao fim. Chegou a um momento onde se encerra um ciclo, e daqui para frente eu não consigo nada. Por isso, a minha vida está nas tuas mãos. E Ele entrega a sua vida nas mãos. O Pai o pega, e o Pai o conduz até o domingo. E o ressuscita no domingo, algo que Cristo por si só não o faria. O Pai o ressuscita no domingo e traz o milagre da ressurreição no domingo. O milagre da ressurreição, ele acontece porque existiu um sábado. Porque existiu um momento onde o Pai disse: beleza, agora sou eu, agora é o meu momento, agora é a minha vida. Nós, como fé cristã, temos uma tendência a olhar a sexta e o domingo e esquecemos o sábado. A nossa fé cristã, ela é aquela fé que nós sabemos que a vida é dura, que a vida é complicada, que a vida é cheia de dificuldades, e nós queremos estar aqui na vida ressurreta, na vida de vitória, na vida onde não existe limites, onde nós podemos viver qualquer momento e saber que podemos viver melhor e bem. E aí então nós chegamos nesse lugar na nossa vida, seja ela antes de conhecer a Cristo ou mesmo depois de conhecermos a Cristo. E chegamos na sexta-feira, aquele que não conhece a Jesus. E ele então se dá conta de que, cara, deu, acabou para mim. Eu não tenho mais o que fazer, eu não sei para onde correr. Já era, a minha vida se encerra aqui, enfim, acabou. E aí Deus diz: top, era o que eu precisava. Era isso que eu precisava, que você reconhecesse que você não consegue por si só, que você precisa de mim. E aquele que nasce de novo teve essa experiência, que Deus nos pega desse lugar do nada, que Deus nos pega dessa angústia de um vazio existencial, e Ele nos conduz a uma experiência sobrenatural. Eu lembro o dia que eu disse sim. Eu vou precisar desligar essa caixa aqui, que eu estou me angustiando com ela. Melhorou um pouquinho. Quando eu me converti, eu lembro que eu estava todo cheio de ideias e possibilidades acerca do que é Cristo ou do que é a Bíblia, né? Eu tinha 17 anos, no auge da minha sabedoria, né? No auge do meu desenvolvimento intelectual. Eu achava que sabia tudo, que conhecia tudo, que entendia de tudo. E nesse processo todo eu analisava as pessoas, já contei essa experiência aqui, eu analisava por que as pessoas choravam, né? Ficava na cadeira olhando, tentando entender o que estava acontecendo. Eu achava que a Bíblia tinha sido escrita por uma pessoa extremamente inteligente, um monte de trouxa seguia, né? E eu ficava olhando aquilo, até que um dia o pastor fez um convite para as pessoas aceitarem a Jesus. E eu disse: beleza, se o que esse careca aí está falando é verdade, eu quero ter uma experiência. E eu fui lá na frente, eu dobrei o meu joelho, sem saber exatamente o que eu iria encontrar. E naquele dia eu não tive um encontro com um livro, eu não tive encontro com uma filosofia, eu não tive encontro com um pensamento, eu tive encontro com uma pessoa. E naquele dia que eu cheguei num limite de um vazio existencial, não matava, não roubava, né? Não tinha nada disso, mas tinha um vazio existencial dentro de mim. E nesse vazio existencial, onde eu chego no meu limite, o Senhor me pega e Ele me tira e Ele me joga para um outro lugar. O fato de eu dobrar o meu joelho e de repente lágrimas começarem a escorrer pelos meus olhos, sem eu entender o que estava acontecendo comigo, e de repente eu levanto dali, o mundo era diferente. As coisas eram diferentes. Eu não sabia muita coisa da fé, eu não sabia muita coisa de nada, eu não sabia nada da Bíblia, eu não sabia nem fazer uma oração, mas eu sabia que o mundo era diferente. E vários momentos na minha vida eu estava dirigindo, depois daquilo eu tinha que encostar o carro porque eu não aguentava mais, as lágrimas corriam dos meus olhos, de ter tido uma experiência de amor tão grande com esse Deus todo-poderoso e sobrenatural. Com o passar do tempo na minha fé cristã, acabei caindo num erro que acredito eu a maioria de nós comete.
que muitas das vezes a nossa vida, no nosso cotidiano, ele chega nesse lugar de morte, aonde a limitação da nossa vida, ela chega, e nós nos deparamos com a nossa carnalidade, com essa natureza limitada, essa coisa que chega a um limite, e nós nos debatemos nesse lugar de morte, nos angustiamos nesse lugar de morte, porque não temos a resposta que nós gostaríamos de ter, porque não conseguimos chegar onde nós gostaríamos de chegar. Estamos nos debatendo nesse lugar de morte, seja na nossa vida emocional, seja com o nosso casamento, no relacionamento com os nossos filhos, no nosso emprego, aquilo que nós sejamos, nós estamos aqui nos debatendo na sexta-feira, olhando para o domingo e esperando que Deus faça um milagre e que nós possamos chegar no domingo e na expectativa de que o domingo venha. Afinal, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vai vir de manhã bem cedo, e nós ficamos aqui nos debatendo na angústia. E de novo caímos nesse erro de que a fé cristã se resume numa sexta e num domingo. Nós estamos morrendo aqui na sexta, angustiados na sexta, e pensamos: o que eu faço para chegar no domingo? O que eu faço para poder viver a realidade do domingo? O que eu faço para poder dizer que meu casamento aqui está diferente, que os meus filhos estão diferentes, que o meu emprego está diferente, que as coisas estão diferentes? E aí então nós aqui na sexta-feira, na nossa humanidade, nós começamos a achar um jeito de transicionar até o domingo. Nós começamos a achar alguma forma de poder chegar no domingo, assim como essas mulheres fizeram. Eu vou preparar uma especiaria. Eu vou preparar algo para que o domingo seja melhor, para que o domingo seja diferente. Essa sexta está terrível, essa sexta está angustiante, ele está sangrando, ele está sofrendo, ele está sendo cuspido, sendo escrachado de tudo que é jeito. O domingo tem que ser melhor, o domingo tem que ser diferente, o domingo pode ser diferente, e elas então fazem o que elas podem para que o domingo de Jesus, ainda que morto, seja diferente, para que ele não seja enterrado como um indigente. E de novo, pensando numa mente limitada, numa mente racional, aonde, beleza, eu preciso resolver os meus problemas, afinal, a vida segue, é vida que segue, eu preciso continuar, eu preciso fazer alguma coisa. E nós então, dentro da nossa limitação, olhamos e pensamos: cara, vai ser diferente. E aí então nós começamos a achar alguma forma de resolver o nosso casamento, seja com terapia, seja com aconselhamento, seja com casados para sempre. E se não dá, o camarada pula, arruma um outro casamento, e eu preciso ser feliz, afinal o domingo tem que chegar, a coisa tem que acontecer. E eu estou no meu emprego, a coisa não dá certo, eu não consigo deslanchar, e de repente surge alguma coisa, alguma oportunidade de algum jeito, às vezes lícito, às vezes ilícito, às vezes não ilícito, mas pelo menos não ético. E aí nós começamos então a achar alguma forma de eu conseguir fazer alguma coisa para que o domingo, na final, seja diferente e eu viva essa realidade de forma diferente. E sabe o que nós esquecemos? De que existe um sábado. Nós esquecemos que existe um momento onde, quando nós chegamos ao limite, nós dizemos: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu venha, eu preciso que Tu faça, eu preciso que Tu mova sobre a minha vida, eu preciso que Tu abra alguma porta. É aquele momento onde nós fechamos os nossos olhos e dizemos: Senhor, eu preciso de Ti. É quando nós, naquele momento de morte, de angústia, onde nós nos jogamos para Ele e dizemos: Senhor, eu não sei para onde correr, e eu espero de Ti, eu preciso de Ti, eu anseio por Ti. É nesse lugar de morte que entra o sábado. É nesse lugar de morte que escurece na sexta-feira, às 6 da tarde, e entra o sábado do descanso, onde o Pai vem, nos toma pela mão e nos conduz, sem que nós façamos alguma coisa. Algo onde transcende a realidade da nossa limitação humana e nos leva ao domingo da ressurreição, onde nós nos damos conta que só chegamos ali porque existe um Deus que nos amou. Porque existe um Deus que olhou para nós e disse: cara, eu não vou te deixar assim, cara. Eu não vou te deixar assim. Eu não vou permitir que tu continue vivendo nessa realidade. Quando tu te jogou no meu colo, eu te abracei. Quando aqui na sexta-feira, quando tu diz: Senhor, em tuas mãos eu te entrego. Eu entrego a minha cesta, eu entrego a minha vida. Eu me entrego. Quando nós paramos de lutar ou tentar fazer que o nosso domingo seja melhor pela nossa concepção, às vezes o anjo tem que nos chacoalhar e dizer: lembra, ele já te disse isso. Lembra, ele já falou isso.
Lembra, Ele já te deu uma palavra exatamente sobre essa situação. Ele já ministrou o teu coração sobre essa área. Lembra, Ele já falou contigo, Ele disse que falaria. Porque tu chegou no domingo tentando achar a tua forma. Antes do domingo tem o sábado. Antes do domingo tem aquele lugar. A fé cristã é uma fé sobrenatural. Ela não é cerebral. Ela não é braçal. Ela é uma fé de encontro com Deus, com uma pessoa sobrenatural. Do contrário, a gente pode chamar de qualquer coisa, de filosofia, de qualquer coisa. Cristianismo é outra coisa. O cristianismo é um encontro com Deus sobrenatural. A Páscoa, ela resume isso. Resume a morte nossa, do nosso eu, da nossa vida. Ela expressa um Deus que nos leva a uma nova vida sobrenatural, sem que nós tenhamos feito nada de um favor imerecido pela graça, nós nascemos de novo. Mas a Páscoa também revela um andar com Cristo. Ela não revela só a porta de entrada, que é Jesus, mas ela expressa o andar com Cristo. Ela expressa o caminho, que é Cristo. Ela expressa a morte da nossa limitação, e entramos por Cristo, que é o nosso sábado, que é o nosso descanso, que é aquele cara que eu me encontro, aonde eu dou as mãos, eu fecho os olhos, na limitação da minha carne, na angústia da minha carne, aonde eu fecho os olhos, eu caminho dizendo: Senhor, eu tenho expectativa em Ti, eu espero em Ti, até que o domingo raie, seja ele um domingo lindo de sol, ou como o nosso hoje, um pouco mais chuvoso, mas que raie o domingo, que venha o domingo de Páscoa, e que nós possamos encontrar esse Deus ressurreto. Amém? Vamos ficar de pé.